Filipe Garcia, economista da IMF, junta-se via Skype a este fecho de contas. Filipe, boa tarde. Começando precisamente pelo Banco Central Europeu, que continua inativo no mercado secundário, poderemos assistir aqui a um reabrir do debate sobre as funções do BCE, depois destas declarações de Nicolas Sarkozy? Olá, boa tarde, Ruben. Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, falando do programa de recompra, é verdade que o BCE não tem estado no mercado, mas na semana passada já ameaçou que poderia intervir e isso provocou naquele dia, inclusivamente, um recuo dos yields quer de Espanha, quer de Itália. Parece-me que é uma arma que está disponível e que poderá ser utilizada. Claro que o BCE não se sente muito confortável em usar, porque viu-se que, com o caso da Grécia, um dos problemas que surgiu para resolver a reestruturação da dívida era precisamente o elevado montante de dívida que o BCE tinha. E, portanto, quanto mais dívida o BCE comprar de Portugal, de Espanha, de Itália, etc., mais limitará as opções futuras no caso de reestruturação. Portanto, o BCE tentará, enfim, não comprar, mas se tiver que ser, entrará mesmo no mercado. Agora, quanto ao papel do BCE, eu penso que é uma questão de tempo até que a Europa do euro, a zona euro, acabe por ceder à tentação de monetizar completamente a dívida e de alguma forma, ajudar as economias e potenciar o crescimento através da injeção de dinheiro. Isso já foi feito através de leilões de longo prazo, de 3 anos, até um certo ponto, uma vez que esse dinheiro ficou apenas no sistema financeiro, mas pelo andar da carruagem e ouvindo o que Novotny nos diz e que foi referido na peça, se calhar vem aí tempos mais agrestes. E se calhar nessa altura a Europa não vai conseguir deixar de ceder à tentação de imprimir dinheiro e tentar resolver este problema com mais liquidez. E como sempre, Filipe, falta é convencer a Alemanha. Falta convencer a Alemanha, mas fico também, enfim, com a ideia que a Alemanha vai tentando sempre fazer um pouco o mínimo múltiplo comum, ou seja, vai cedendo o mínimo que puder, mas se nós repararmos nos últimos anos aquilo que a Alemanha já cedeu nesta matéria, é algo de muito substancial. Estes planos de apoio, enfim, de 1.000 milhões de euros que estão disponíveis para, desculpa, de 1 bilhão de euros que estão disponíveis para auxílio aos países que assim desejarem, são algo que era completamente impensável em 2008. E, portanto, a Alemanha também está a fazer o seu caminho. Eu penso que toda a gente está a fazer o seu caminho. Infelizmente, estão a fazer de forma demasiadamente lenta e, na sua essência, Jorge Soros tem plena razão quando diz que a Europa tem que decidir se quer euro ou se não quer euro. Porque se não quiser euro, de facto vamos ter problemas enormes, vamos ter aqui uma grande tempestade, depois o futuro talvez poderá ser melhor, não se sabe, mas o ponto não é esse, é que se a Europa quiser euro, tem de facto de se comprometer financeiramente e ao nível político e económico, e é essa a tal evolução que se espera, que está a ser feita, só que muito devagar. Filipe, e os leilões que Espanha vai fazer esta semana no mercado de dívida podem ajudar a acelerar todo esse processo? O que é que se espera nesta altura? Um encarecimento, mais uma vez, dos custos de financiamento? Sim, encarecimento dos custos de financiamento, sim. Mas também parece que os leilões vão ser colocados, ou seja, que a dívida vai ser colocada. Nós temos que também ver que para 2012 Espanha já emitiu mais de metade das suas necessidades em termos de financiamento. Portanto, não creio que Espanha esteja, enfim, na iminência de uma ruptura financeira. Penso que não é esse o caso. O que os mercados estão preocupados é com o enquadramento de longo prazo. Se nós juntarmos aquilo que são políticas de austeridade a políticas de desalavancagem do sistema financeiro, umas por iniciativa política, outras por iniciativa do mercado, bom, as duas coisas juntas acabam por provocar uma recessão. Ora, num processo recessivo, não interessa muito ou não é tão importante que se o Estado consegue implementar muita austeridade ou não. Porque se há menos crescimento, se há mais desemprego, a receita fiscal por si só vai diminuir. Então não chega a cortar, porque a receita fiscal também desce e o déficit aumenta. E é com isso que o mercado está preocupado. Está a olhar, por exemplo, para Portugal, perceber que a receita que está a ser implementada não gera crescimento, pelo menos no curto prazo, e que se isso, enfim, for transporte para a Espanha, significa que Espanha ultrapassa os 100% de dívida sobre o PIB em poucos anos. E é esse o contexto que está a preocupar. Não é tanto, na minha opinião, uma iminência de necessidades de liquidez por parte de Espanha. É mais o conjunto, é mais o enquadramento que está a preocupar.
Filipe, e com essa preocupação e também com o facto das injeções de liquidez do BCE já terem perdido grande parte do impacto, o que é que se pode esperar de evolução do euro, que hoje tocou mínimos de 2 meses em relação ao dólar? É verdade, o euro esteve hoje ligeiramente abaixo de 1,30 por alguns minutos, mas é preciso também enquadrar isto. O euro, desde o dia 26 de janeiro, se não estou em erro, que se encontra dentro de um intervalo entre 1,2950 e 1,35. Ou seja, com zigue-zagues, é certo, mas o euro está relativamente estável. É verdade que esta zona dos 1,30 ao 29,50 é muito importante do ponto de vista técnico, há muita gente a olhar para isto. E se realmente tivermos um leilão bastante mau, quer na terça-feira, quer na quinta-feira, aí o euro pode mesmo partir essa barreira, sobretudo técnica, até psicológica, e voltar a valores mais baixos, um 28, um 26. Mas queria também dizer isto, é que o euro há muito pouco tempo estava muito perto dos 1,35, agora está perto dos 1,30, mas isto tem sido, enfim, a evolução de 2012, ou seja, um padrão lateral. Filipe, deixa-me também pedir o teu comentário relativamente à decisão da China, que no sábado deu indicações de que a banda de flutuação do yuan será alargada, passa a ser do dobro. É uma medida que tem um movimento significativo no mercado cambial e na relação do yuan com as outras moedas? Bom, impacto de curto prazo penso que não terá, porque o mercado continua a ser muito intervencionado pelo governo chinês. Agora, não deixa de ser mais um passo no sentido de tornar o yuan numa moeda convertível e de aceitação internacional. Algo que temos notado na atividade das empresas nos últimos meses é que se começa a falar de yuan como moeda de pagamento. Não é o yuan onshore, mas é o yuan offshore, aquele que é transacionado em Hong Kong, mas sente-se realmente que já se fala no assunto e já há pagamentos e recebimentos em yuans offshore. E, portanto, a China e o yuan estão a fazer o seu caminho no sentido de tornar a moeda convertível. Penso que os chineses têm algum receio de o fazer, porque podem estar a abrir também uma caixa de Pandora, ao fim e ao cabo, este status quo tem sido favorável. Notar que o yuan tem valorizado ao longo do tempo, cerca de 30% nos últimos 7 anos e desde junho de 2010 cerca de 8%. Este ano, tal como o euro-dólar, tem estado muito lateral, ou seja, a variar, mas em banda relativamente controlada, mas também com muita intervenção por parte do banco chinês, porque só neste primeiro trimestre deste ano as reservas cambiais chinesas aumentaram em 100 mil milhões de dólares, resultantes apenas da intervenção no mercado cambial, em que os chineses compram dólares e vendem yuans para impedir a subida da moeda chinesa. Portanto, de alguma forma, há uma tendência de alta do yuan, que me parece estar para ficar, mas enfim, as coisas vão acontecendo ao ritmo da China e não ao ritmo do resto do mundo. Portanto, é uma medida, sobretudo, mais emblemática do que outra coisa. Filipe, obrigado por esta análise. Filipe Garcia, economista de IMF.